Bom dia. Gostaria de saudar os organizadores, a pessoa do Padre Roberto, os organizadores desse bonito encontro do dia de hoje. Sabemos como é importante este encontro na nossa caminhada pessoal e também diocesana. Quero saudar também os participantes deste encontro, vocês que vieram de longe, lá de Zacarias. Quem veio de Zacarias? De Buritama, Nova Lusitânia, Lourdes, Gastão Vidigal, Magda, Florial, Nhandeara, São Sebastião, Planalto. Vamos lá para o norte agora, né? Cardoso, Riolândia, Paulo de Farias, Ponte Gestal, Américo de Campos, Tanabi, as duas paróquias, Valentim Gentil, Votuporanga, Parise, acho que estamos todos, né? Então eu sei como vocês madrugaram, quem veio de longe, não é para estar aqui, mas como é importante. Jesus disse: busque a verdade, e a verdade vos... Certa vez eu vi um provérbio, não bíblico, mas popular, diz assim: quem não avança, recua, parar é morrer. Água parada, o que acontece? Apodrece. E vocês têm a juventude, tem um pessoal de juventude acumulada, que bom nos encontrarmos. Quem não avança, recua, parar é morrer. Padre Roberto, lembrando a memória dessa caminhada, primeiramente com a palavra de Deus no ano passado, né? Essa riqueza para que nos dá vida, para rezar, meditar, estudar, contemplar. E hoje o tema é querigma, essa palavra importante na Bíblia, o querigma, destacando a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho recordou esse encontro de André, Pedro, Felipe, e vem a cada um de nós também. Então, a irmã Maria Aparecida, cadê a irmã? Fica de pé, irmã, muito prazer, né? Uma salva de palmas para a irmã. Eu não a identifiquei porque eu não vi a cuia. A gaúcha não trouxe a cuia, o chimarrão. Mas seja muito bem-vinda, irmã, né? Nos ajudar a entender melhor a pessoa de Jesus, o anúncio da pessoa de Jesus, mesmo Jesus do Evangelho. Esse anúncio de Jesus. Na sexta-feira nós celebramos a festa de Santa Maria Madalena. E quem fez o anúncio de Jesus para ela foi o próprio Jesus. Mulher, por que choras? O que procuras? Nós que andamos procurando tantas coisas, queremos consumir tantas coisas, por que choramos? Por que estamos aflitos? E aí vem a boa notícia. Maria, né? Mestre, e aí Jesus glorioso é de fato a boa notícia. Ele vive para sempre. Que nós possamos entender essa presença de Jesus
e juntos encontrar a melhor forma de anunciá-lo a todos, desde as crianças até os mais vividos. Muito obrigado. Obrigado, Dom. Pode sentar, minha gente. E eu gostaria de deixar registrado a nossa gratidão a Dom Moacir pelo apoio, pela força e, sobretudo, por acreditar no nosso trabalho. A gente sempre se desafia e o Dom está junto. Obrigado, Dom. E agora vamos acolher a irmã Cida. Vem cá, irmã, nossa querida irmã Cida. Se achegue. Temos também duas representantes da equipe diocesana de Rio Preto. Sejam bem-vindas. Temos o Padre Cláudio, está lá no fundo, viu o Diácono Lécio, o seminarista Breno, irmã Irene. Olha que maravilha, uma igreja viva e ministerial. Irmã, a senhora tem que tirar a máscara para eles verem o sorriso da senhora. Essa freira é muito alegre, gente. Ela é uma bênção de Deus. Então aqui nós temos uma pérola da caminhada bíblico-catequética no Brasil. Irmã Cida já foi assessora nacional. Irmã Cida é parte do GREBICAT, que é o Grupo de Reflexão Bíblico-Catequética, doutoranda em Ciências Bíblicas e atua de forma direta na formação dos catequistas lá no sul do país. É muito querida e conseguir trazer a irmã para nós foi um desafio e uma alegria, porque foi sempre um sonho que ela se achegasse aqui junto de nós, mas ela tem uma agenda apertada, ainda tem a congregação dela, ela é uma das chefes, sabe? E tem muita responsabilidade. Então nós acolhemos assim, com uma alegria tamanha, essa irmã, professora nos cursos de pós-graduação em catequética, foi minha professora quando fiz a especialização. Uma graça. Aqui a gente está diante de uma pérola da caminhada bíblico-catequética, dá força aos bispos, aos padres, aos catequistas. Gostaria, sim, que vocês bebessem do dom e da presença dessa irmã no meio de nós. Obrigado, irmã. Vamos saudá-la mais uma vez com uma grande salva de palmas. A casa é toda sua. Muito obrigada, Padre Roberto, com um pouco de exagero dele, né? Mas, na verdade, trilhamos 2 anos com muito carinho na pós-graduação em Pedagogia Catequética. Ele e irmã Rosângela, bons alunos, e sempre com o coração na diocese, o coração nos estudos acadêmicos, porque os estudos têm que ser em função de uma vida melhor, de um favorecer um protagonismo laical e, ao mesmo tempo, uma igreja que seja a expressão de Jesus neste mundo. E isso o Padre Roberto faz muito bem. Por isso me alegrei de poder encontrá-lo, porque a gente só se via pelas lives. Então, Padre Roberto, minha gratidão enorme ao senhor, ao Dom Moacir, a diocese recém celebrando os 6 anos, né? Então, é uma diocese em vista das demais do Brasil, nova, mas com uma cara muito carismática e missionária. Eu fiquei observando, enquanto vocês chegavam, uma equipe de acolhida com uma expressão do querigma. Pessoal feliz, os olhos brilhando, né? E vocês também chegando felizes. Por isso, o que eu vou, dizer e conversar um pouco é a confirmação daquilo que vocês já são, mas que temos que permanecer sempre no caminho, sem retroceder. Porque uma igreja que acolhe Jesus, por si só, já expressa Jesus, que é o que vamos conversar um pouco hoje. Muito obrigada à equipe de acolhida, de animação, toda a coordenação, a Vanildo e o Toninho que me acolheram, estou hospedado na casa deles. Então, meus amados, que esse dia seja um dia para nós de graça e bênção. Seja um dia para nós de graça e bênção. Eu sou a 3ª filha de um casal de 10 filhos. Meu pai é pernambucano, minha mãe é baiana. E lá no Paraná foi constituída minha família, né?
e sempre muito, desde criança, isso que eu sinto falta hoje, porque a fé, no nosso tempo, era uma fé de tradição, de geração em geração. A gente gostava de sentar e ouvir a avó falar da Sagrada Escritura, os pais. Hoje a fé é opção, por isso um desafio maior para nós sermos querigmáticos. E desde os 9 anos eu dizia para os meus pais que eu queria servir a igreja, né? Servir a igreja. Então não saía da comunidade. E depois eu disse que eu queria ser irmã e eles levaram um susto, mas irmão, vocês têm 10 filhos, o que tem sair um, né? Mas graças a Deus, 27 anos que eu deixei minha família e estou na família Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. É uma congregação de fundação brasileira, mas que tem a fundadora austríaca. Em 1848, uma perseguição em toda a Europa. Ela não pôde efetivar a congregação em Viena, mas veio ao Brasil. Em 1849, a nossa congregação já estava fundada no Rio de Janeiro. Hoje ela é beata, em 2009 foi beatificada, e o processo de canonização já está bem avançado. Moro em Porto Alegre em função da casa-mãe e do setor geral, porque eu estou a serviço da congregação como conselheira da animação missionária, tudo que eu amo fazer, né? Só que as irmãs às vezes ficam bravas porque eu disse que eu animo mais a igreja do que a congregação. Eu disse, olha, eu não posso carregar a congregação nas costas. Eu convido, eu incentivo, mas trazer a irmã e levar as irmãs em alguns encontros obrigados, eu não posso fazer. Faço a minha parte tentando dizer, olha, se somos de Jesus e não saímos para anunciá-lo, vamos prestar conta diante de Deus. E isso, cada um tem que dar o seu passo, né? Mas é um pouco implicância naquele sentido de que a irmã não para em casa, tá? Mas eu tenho convicção daquilo que eu faço é para Ele, então não me importa se vem perseguições daqui ou dali. O importante é Ele, e isso sim é o que me dá ânimo cada manhã respirar. Por Ele e com Ele. Por essa igreja viva. E em Porto Alegre eu ajudo na coordenação da iniciação à vida cristã. É um caminho que iniciamos em 2015 e é um caminho sem volta. Quando algum catequista reclama de um presbítero que não faz direitinho os ritos de entrega, que diz que os catequistas dão muito trabalho porque a iniciação cristã é trabalho, eu digo, olha, a barca está em alto mar, a barca que é a nossa igreja. Ela não tem como retroceder, só seguir. Né? Então as dificuldades virão, mas a nossa igreja requer essa vivacidade. E também colaboro com a CNBB do Sul 3 na elaboração dos nossos encontros de Natal e Páscoa. Porque desde há mais de 8 anos que o regional vem oferecendo os subsídios de Natal e Páscoa nesse espírito querigmático e mistagógico. Um encontro que não fala da Bíblia, mas convida o leitor da Bíblia a se encontrar com Jesus. Então, nossos encontros têm muito presente a dimensão simbólica e a dimensão da palavra. Né? E, claro, na CNBB Nacional, essa ajuda e essa colaboração bíblico-catequética, porque desde que eu entendi esse desejo, né, desde a Santa Sé e da nossa igreja no Brasil, de uma igreja que seja ouvinte da palavra, para ser servidora da palavra, já dizia João Paulo II na Tertio Milleni Neuntio, seremos servidores da palavra na medida em que ouvimos e acolhemos a palavra. Então, desde que eu compreendi esta dimensão, tenho ajudado as dioceses a sermos mais mulheres e homens da palavra, mulheres e homens de Jesus Cristo. Quando colaborava com a CNBB no CELAM, que é a Conferência Episcopal Latino-Americana, e nós organizamos 2 semanas
latino-americana de catequese, e do grande desejo do CELAM era que em todas as conferências episcopais pudesse passar de uma igreja do discurso, de uma igreja racional, para uma igreja da experiência, para uma igreja da prática, para uma igreja de Jesus. E quem encontra Jesus tem desejo de sair correndo a anunciar aos demais. Porque a notícia é cativante. E se ela me cativa, ela também cativará outros. Se olhar, depois eu quero conversar sobre o texto bíblico que ensinamos aqui e outros textos. Então, meus queridos, para nós, nesses 6 anos de criação de diocese, tem alguns rostos aqui, já me familiares, porque nós tivemos o Sulão aqui em São José do Rio Preto, uns anos atrás, e eu tive a graça de estar juntos, e aí alguns catequistas de lá a gente já se conhece. Nossa diocese, desmembrada da arquidiocese, da diocese de São José do Rio Preto, já com 6 anos de caminhada, já com o querigma muito forte, né? Além do querigma com uma proposta de catecumenal, desse aprofundamento em Jesus, que a gente anuncia, aprofunda para viver melhor. Né? Então, esta diocese, mesmo com a pandemia, mantivera muito atenta aos novos sinais dos tempos. E procurara, dentro dessa dimensão, ouvir e concretizar o que a CNBB há tempos vem nos pedindo. Uma igreja que viva a rede de comunidades. Uma paróquia aberta a todos. Comunidade de comunidades, uma nova paróquia. E nesse documento, a CNBB nos lembrava da importância da conversão pastoral. Não avançamos muito, né, Dom Moacir? Mas estamos a caminho. Depois, os nossos bispos disseram, não dá mais para continuar com uma catequese racional. Com uma catequese que termina com uma formatura na recepção dos sacramentos e não insere na comunidade. Aí então nossos bispos oficialmente nos ofereceram iniciação à vida cristã, o itinerário para formar discípulos missionários. Eu rezei muito e pulava de alegria, dobrei o joelho várias vezes durante a assembleia que estavam para aprovar esse documento. Porque eu dizia, é isso que nós precisamos. Fundamentos e prática. E esse documento, né, Dom Moacir, ele é muito concreto. Ele oferece os fundamentos e ele nos dá, no último capítulo, como avançar numa nova mentalidade, numa nova catequese. E por unanimidade, nossos bispos disseram, sem a iniciação, sem uma catequese que inicia o mistério e insere na comunidade, nós não cumprimos o nosso papel de batizados, de inseridos a Jesus Cristo, reconfigurados nele. De lá para cá, os nossos bispos vêm acentuando em suas diretrizes essa necessidade de uma comunidade sólida de fé. Sólida de fé. E aí, então, de 2019 a 2023, e eu acredito que não tem volta, Dom Moacir, a questão da comunidade continuará ainda por mais anos nas nossas diretrizes, porque a comunidade eclesial missionária, que tanto Jesus se empenhou em formar uma comunidade discipular e delegou, quando ele retorna ao Pai, delegou aos discípulos, a essa comunidade discipular, a missão do querigma,
do catecumenato, da mistagogia, ela não tem mais retorno, eu acredito, com os nossos bispos, no sentido de cada vez mais avançar. E os nossos bispos disseram, para avançar, é preciso revisitar as fontes. E quando revisitamos as fontes das primeiras comunidades cristãs, nós nos damos conta de que nós estamos longe desta vivência. E tem algo mais. Isso eu estou aprofundando na minha tese. Desde Medellín, gente, na década de 70, na efervescência e na vivência do Concílio Vaticano II, já se falava de conversão pastoral. E que não é uma conversão de cabeça e porque o bispo quer. É uma conversão porque o Evangelho quer. Marcos, o evangelista mais primitivo, que serviu de fonte para Lucas e Mateus, ele abre o Evangelho dizendo: o reino de Deus chegou, convertei-vos e crede no Evangelho. Não foi escrito por acaso. Foi escrito para que as gerações, de tempo em tempo, vivam. E vem o Concílio Vaticano II, convida para uma renovação, para uma revitalização da fé, sabe? E a gente não consegue abraçar e caminhar, porque muitos corações petrificados. E aí Medellín disse, se não houver uma conversão paroquial, não há um anúncio fervoroso do Evangelho. Década de 70, aí os nossos bispos retomam essa conversão pastoral. E ainda a gente encontra alguns entraves, desde a vida religiosa consagrada, que não entende, os presbíteros, alguns diáconos, alguns leigos, também às vezes alguns bispos. Então veja, sem essa igreja da palavra e sem essa igreja vocacionada para o anúncio, nós continuamos jogando semente em terrenos que não produzem. Por isso esse nosso encontro, para coroar uma caminhada que a gente já vem fazendo há 2 anos, de sermos mulheres e homens da palavra. Eu tenho dito muito isso para os nossos bispos, sobretudo o Dom Peruzzo, que é o presidente da comissão do qual eu colaboro, a Comissão Bíblico-Catequética. Mais do que falar de animação bíblica, o mundo requer, sobretudo agora no retorno da pandemia, o mundo requer mulheres e homens irradiadores desta palavra. Sobre isso, vamos conversar então hoje no nosso dia. Muito obrigada, a gente tem aqui o secretário de todos os lados e isso é muito bom. Nesse documento das novas diretrizes, que é a fala oficial dos nossos bispos, eles trazem presente uma igreja sustentada pelos 4 pilares. Veja que não são pilares separados, são pilares conectados. A palavra, a liturgia, a questão da missão e da caridade. Ambos iluminados, inspirados na primeira comunidade cristã. Então, esse desafio e esse desejo de avançar tem me perseguido tanto que eu estou aí no ensaio da tese, uma nova paróquia para acontecer a iniciação vida cristã. Eu sei que temos poucas fontes, mas eu tenho dito para o meu orientador, quer fonte maior do que o desejo do Papa Francisco, desde quando entrou, essa grande preocupação que esse evangelho que nos enche de alegria se torne um evangelho comunitário, de homens e mulheres inseridos numa comunidade e transformam o mundo. Depois, olhando alguns pesquisadores que falam sobre as paróquias e olhando Quinta Conferência, que é uma fonte maior, onde nos disse
a paróquia como está, não está cumprindo o seu papel. Por não estar cumprindo o seu papel, ela requer uma renovação. E eu tenho dito, se a teologia não sair do acadêmico e ir para o chão e ajudar a nossa igreja a avançar, ela deixa de ser teologia, de ser um pensar, um rezar, um refletir de Deus sobre, né, que nos impulsione. Então, eu tento mostrar, a partir das primeiras comunidades cristãs, que essa paróquia, como nós estamos, da forma como ela está estruturada, não é possível realizar a iniciação vida cristã, que forme discípulo missionário. E aí eu tento mostrar isso com experiências muito concretas, né? Porque ainda estamos com a preocupação de adeptos e não discípulos. Quando eu olhava ontem ali na Santa Luzia, os catequistas empolgados com a vivência com os crismandos, meu coração, sabe, começou a impulsionar e pulsar mais forte. Porque é essa a igreja. E ouvindo o Padre Roberto, irmã, há um mês eu estou junto com os catequistas, conversando com os pais, desde a Eucaristia, agora o Crisma, padrinhos e os catequizandos. É isso que precisa. Se eu, irmão consagrado, se o pároco, se a gente isenta da nossa função e só delega o catequista, que tem, além dos encontros, ainda para organizar tudo, entende? O catequizando e essas famílias dessa nova geração, eles precisam nos ver dando testemunho dessa igreja viva. Aqueles jovens de ontem serão jovens diferenciados. E quando eu olho vocês, essa igreja jovem, com mulheres e homens jovens, isso nos dá um ânimo muito grande. É um novo tempo. E nesse novo tempo, o Espírito Santo nos protagoniza, como lembra o Papa Francisco no Diretório para a Catequese recente. É o Espírito que protagoniza a vida do catequista a ser querigmático e listagogo. Então, meus queridos, quando passarmos da igreja de eventos para a igreja de encontro, da igreja de adeptos para a igreja de discípulos, é um pouco isso que eu tento trazer na minha tese, aí sim seremos a igreja que Jesus Cristo delegou à comunidade discipular, e celebrando Maria Madalena nessa semana, quando ele disse: vai e anuncia aos meus irmãos. Deem essa notícia, que não é uma notícia racional, mas é uma notícia do coração. Então veja, a catequese tem a função de fazer ecoar no coração dos catequizandos este grande, ou seja, esta palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E é este Jesus que bate à nossa porta, que quer se tornar conhecido. E para que ele se torne conhecido, ele precisa de eu e você para anunciar, para falar dele. A nossa diocese, nesses últimos 2 anos, viver esse estado de graça, de olhar o que é animação bíblica, por que a nossa igreja nos convida para sermos mulheres e homens da palavra. Ela olhou um pouco essa dimensão, como celebrar, né, essa fé recebida, estudada, compreendida. Então, hoje nós queremos tornar célebre, né, essa caminhada que nós já fizemos. Os senhores estudaram nesses últimos 2 anos a palavra de Deus como fonte de estudo, como oração, como celebração e como ação. E alguns de vocês vão se encontrar, né,
nesses espaços onde vocês mesmos se reuniram para vivenciar essa palavra. Tá? Através de vídeos, através da própria palavra, né? 2022, vocês têm presente essa dimensão do querigma. Como sermos mulheres e homens do querigma. Eu gosto muito, Dom Moacir, lá no texto de Maria Madalena, quando ele vira e chama pelo nome, e ela diz Rabuni. Veja que ela pronuncia quem é ele com um pronome possessivo vindo do hebraico. Rabi, mestre. Ani é o pronome pessoal, meu. Um pronome possessivo. Então, ela não diz simplesmente só mestre, como dizia para os outros. Ela diz meu mestre. Meu mestre. Essa é uma linguagem que tem que estar no nosso coração. Ele é o meu e nosso mestre. A liturgia de hoje, Pai Nosso, não é um Pai meu. Entende? Então, uma igreja do querigma é uma igreja que, ao dizer, né, este é o meu Senhor, é dele que eu digo, entende que o mundo é diferente. Porque seremos sal da terra e luz do mundo onde nós estivermos. Então veja, nesse período os senhores se dedicaram a olhar um pouquinho quem é Jesus. Esse Jesus que nos falamos. Falamos dele com alegria? Falamos dele com encantamento? E aí, claro, né, na realização desses encontros, este nosso encontro hoje é fruto desse contágio, desse encantamento, desse entusiasmo, nesses últimos 2 anos que a Diocese se propôs a vivenciar este encontro profundo com a palavra. Os nossos bispos, né, a nossa CNBB, pelo símbolo ou pela metáfora da casa, nos convida a uma casa de portas abertas, casa da palavra, casa da iniciação à vida cristã, casa do abraço, casa do aconchego. Né? Então, nos convida a ser de fato uma igreja da palavra. E o que significa ser uma igreja da palavra? Senão uma igreja que respira esta palavra que causa um efeito em nossa vida. Nós cantamos, é como a chuva que lava. Depois nós vamos ler esse texto, porque o profeta Isaías, no retorno do exílio, vai dizer ao povo de Israel que para que Israel seja agora povo de Deus, povo da aliança, povo da promessa, ele precisa perceber o efeito que Deus provoca em nós quando escutamos, quando acolhemos. Igreja, casa da palavra, igreja do anúncio. Veja que a igreja ela tem uma porta aberta. E aí as nossas diretrizes, os nossos bispos pensaram como, né, simbolizar uma igreja querigmática, uma igreja da palavra. Uma igreja de porta aberta que tem um duplo movimento. E olha que lindo. Tem alguém aqui da catequese batismal? Parabéns. Os catequistas de Eucaristia e Crisma ficam com ciúme de mim em Porto Alegre, porque eu, assim, sabe, valorizo e tenho mais, e trabalho um pouco mais com eles. Por quê? Vocês vão me entender. Essa é a primeira porta da fé que se abre.
E aí veja, através da catequese batismal, esta igreja com esse duplo movimento, gerar novos filhos. Catequese batismal, ela anuncia o querigma para os pais e padrinhos, e esses filhos são gerados. Depois vem nós, depois vem vocês de Eucaristia e Crisma. Esses filhos bem gerados são perseverantes. Depois vem para os novos passos do catecumenato, que é a catequese crismal e eucarística, né? Então, a igreja gera novos filhos e envia esses novos filhos. Ela acolhe e forma e envia para formar novos discípulos. Quando os nossos bispos aprovaram essa dinâmica dessa igreja porta aberta, eu fiquei muito feliz. É isso que é o cristianismo. Não um cristianismo de gavetas, de competição. É um cristianismo que sai pelos poros, né? Então, esse duplo movimento, acolher, formar e enviar. Casa do anúncio. Esta igreja da missão. E aqui tem uma chave de leitura que ainda muitos presbíteros não perceberam, muitas religiosas ainda não perceberam, os bispos têm percebido e têm escrito alguns artigos nessa dimensão, e nós leigos estamos percebendo cada vez mais que nós somos vocacionados para. O que eu quero dizer com isso? Que não há iniciação sem missão, como não há missão sem iniciação. Um missionário que não foi iniciado a Jesus, ele se perde, ele desanima. Ele é um adepto de Jesus, coloca a mochila nas costas e diz que vai anunciar o Evangelho. Com a primeira dificuldade, desiste. Não foi iniciado a fé? Aqui vem o desafio da nossa catequese. Colocar esses adolescentes, jovens e adultos em contato com Jesus para serem de Jesus. Olha o que o introdutor João Batista disse no texto que nós vimos pela manhã. Eis o Cordeiro, é ele que eu anuncio. E cada discípulo se encanta. Encontramos o Messias, aquele de quem Moisés falava na Torá, nos falou na Torá. Essa é a catequese querigmática. Não uma catequese que me forme para os sacramentos, mas que me coloque em contato com Jesus e me insira na comunidade. Gravem bem essas duas palavrinhas, eu vou falar muito isso. Porque o querigma, ele requer comunidade. Ele requer comunidade. E quando eu digo que você é um vocacionado, né, eu tenho insistido muito com o catequista. O catequista, vocação, ministério e missão. Gente, o Papa Francisco está nos pedindo a oficialização do ministério do catequista. Isso é maravilhoso, porque desde o início do cristianismo já havia essa responsabilidade primeira ao catequista como introdutor dos novos discípulos de Jesus. Mas se o catequista não perceber que ele é um vocacionado, compromete o anúncio. Compromete o anúncio. Nós vamos ter agora a nossa jornada em Porto Alegre e o arcebispo me disse, irmão, eu quero muito que a gente trabalhe a questão da palavra, o ministério do catequista a serviço da palavra. E eu disse, muito obrigada, Dom Jaime, por esse pedido, mas eu te faço um segundo, que o primeiro sem o segundo, né, que numa segunda catequese a gente aborde
o ministério do catequista para uma igreja ministerial e sinodal. Porque o Papa Francisco tem nos alertado que, sem o protagonismo laical, a igreja deixa de viver a sua vocação batismal, sua vocação primeira de formar discípulos de Jesus. E bem baixinho, eu tenho um carinho muito grande pelos presbíteros. E na minha teologia sempre defendo igreja discipulado de iguais. Mas bem baixinho para ele não escutar, e essa gravação depois vai cortar esse pedaço. Temos muitos entraves. Partindo de uma igreja estrutural e clerical que está impedindo do evangelho avançar. E isso Deus vai nos cobrar. Isso Deus vai nos cobrar. Como batizados, recebemos de Deus, né? Essa tríplice vocação batismal. Nós somos sacerdotes, reis, né? E profetas. E esta vivência, esse descobrir e colocar em prática, o Espírito Santo nos deu. Portanto, não tenha medo do seu presbítero, briga nunca, mas um diálogo sempre conciliador, mas não deixe de dizer que como batizado e catequista, você não quer ocupar espaços. Eu, nesse tempo de evangelização, de colaboração com a nossa igreja, sempre digo para os presbíteros, nunca quero tomar o teu espaço, nunca. Minha função é ajudar a igreja a viver a vocação batismal. Uma igreja de bispos, presbíteros, religiosas, e fico triste quando as religiosas não ocupam o seu espaço como deviam ocupar. Jesus vai cobrar de nós. E essa igreja laical, o leigo não é uma ameaça ao presbítero ordenado e nem à religiosa, porque nós somos mulheres e homens discípulos de iguais. Quando eu estudei teologia, eu fiz uma pesquisa no Evangelho de Lucas, porque Lucas, ele pode ver que ele sempre coloca o casal junto, É Maria e José, Joaquim e Ana, né? Quer dizer, Zacarias não está sozinho no templo, tem ali Isabel. Depois, quando Marta acolhe Jesus, Maria não estão sozinhos, tá os três irmãos. E aí eu fiz uma pesquisa e nisso me encantou, porque veio confirmar o que eu... Mesmo que alguns dizem, irmão, parece que tu não quer enxergar, olha que igreja clerical. Quer dizer, o texto bíblico me fez perceber dessa riqueza da caminhada de discípulos de iguais. Não entro nesse discurso ideológico, que eu acho que não ajuda a gente a crescer. Acho que a teologia feminina, ela está ali, ela nos ajuda a compreender alguns elementos, mas o que o texto já foi escrito e reconhecido como canônico, eu não vou mudar, inspirado e canônico. Então agora eu preciso refletir o texto naquilo que ele me ajuda a crescer e não naquilo que ele me divide. E os 4 evangelistas colocam as mulheres indo ao túmulo. Elas não são melhores que os discípulos, mas elas trilharam a estrada com Jesus, junto com os discípulos, e nessa sensibilidade que nós temos um pouco mais aguçada, nesta sensibilidade, nessa pressa, elas vão primeiro que os discípulos. E isso não quer dizer que elas são melhores. Só que quando elas chegam no túmulo, elas têm um pouco de curiosidade maior, elas aproximam. E elas querem dizer, onde está o meu mestre? Onde colocaram o nosso mestre? E ali elas são chamadas apóstolas da ressurreição. E essa palavra apóstola incomoda alguns presbíteros que não compreendem a teologia. Porque quem compreende teologia não tem medo do diferente. Dialoga de igual por igual.
dialoga de igual por igual. Então, esta igreja da missão requer iniciação. Iniciação. Então, veja, eu gosto muito dessas 3 palavras, que elas são articuladas. Quem me acompanhou nas lives tem me escutado. A igreja do querigma, gente, o querigma é anunciar Jesus, é falar de Jesus. Essa igreja do querigma, ela vive essa dimensão mistagógica. Vocês já sabem, mas eu vou relembrar. Vem de mistério. Gogia, o ato de conduzir. Então, o evangelizador de hoje é um evangelizador mistagogo, porque ele foi iniciado ao mistério e ele não se contenta de iniciar 1 ou 2, ele coloca a sua vida a serviço da igreja para iniciar outros a Jesus. E eu digo que a mistagogia é um estado de graça do nosso ser. Assim como o Celan nos falou em 2009 de viver um estado permanente de missão, eu digo hoje que essa igreja da palavra requer um estado permanente de mistagógico. Um estado mistagógico permanente. Por quê? Porque, olha, deixar-se transformar por Jesus. Olha a cena, Lucas 19. Zaqueu quer ver Jesus. A multidão é grande em volta de Jesus. Ele descobre uma estratégia. Não sei se conseguiu árvore, mas para mim não importa a árvore, importa o que aconteceu. Diz que ele sobe numa árvore e, em vez... Ele quer ver Jesus e Jesus o vê primeiro. Zaqueu, desce. Hoje eu quero estar em tua casa. E o encontro de Jesus com Zaqueu o transformou. É o ver, eu chamo isso de o ver que reorienta a vida. Olha a samaritana, quando faz a experiência do encontro, ela corre ao encontro dos seus. Vim de ver um homem que me disse tudo, não seria ele o mestre que esperamos? Portanto, querigma, mistagogia e discipulado caminham juntos. Olhe, quem se deixa transformar por Jesus sabe que sua vida é comunitária. Esse eu pessoal se transforma num eu comunitário. Pensem comigo. O meu jeito de evangelizar traz essa marca do querigma, da mistagogia e do discipulado? Faça uma retrospectiva lá na sua comunidade, na sua paróquia. E olhe os evangelizadores que nós temos. E aqui evangelizadores eu considero desde a equipe de festa, desde quem limpa, que organiza o ambiente, os catequistas e a equipe de festas. Eles se amam. Eles são transmissores do querigma. Somos esta igreja da palavra? Não precisa me responder. Quando formos, aí sim, podemos pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque aí vamos, como Paulo dizer, cumprir o que me foi conferido. A missão de anunciar o querigma. O querigma requer um anúncio
que transforma e que insere na comunidade. Olha o que o Papa Francisco diz, né? A primeira carta apostólica do Papa Francisco, Evangelho Gaudium. Então ele diz na Evangelho Gaudium dessa alegria do Evangelho. A equipe de acolhida, não sei se vocês prestaram atenção, mas na primeira música da acolhida deles, tinha muito essa dimensão da alegria. Nós estamos aqui alegres. E é essa alegria, né, que é conteúdo do querigma, que irradia. Como eu vou anunciar Jesus com uma cara de quaresma sem Páscoa? Diz o Papa Francisco. Como anunciar Jesus com uma cara, embora eu amo limão, mas ele diz com a cara de limão, porque o limão é azedo. Então o cristianismo requer pessoas não azedas, mas pessoas felizes. Não basta só cantar. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Eu preciso cantar, mas mostrar ao mundo esta alegria. Quando eu, Maria Aparecida, me convencer de que entrar num coletivo e dar um bom dia ao motorista e ao cobrador, não importa se eles não respondem, mas quando eu me convencer dessa necessidade, aí sim eu sou querigmática. Chego no comércio, bom dia ou boa tarde, cumprimento as pessoas. Quando eu estava em Brasília, e Brasília é uma cidade muito bonita, mas ela é uma cidade, nativos são poucos, mas as pessoas que vêm, né? E de terça e quinta eu fazia minha caminhada no parque. E era sempre boa tarde, boa tarde, boa tarde. Uns eu respondia, outros olhavam. Quer dizer, não deixava de fazer a minha parte. E o que me chamou a atenção foi o motorista do ônibus, do coletivo. Eu pegava sempre o mesmo horário, 7h15 da manhã. E bom dia, e o motorista dizia, olha, como eu viajava bastante, a gente sente falta do seu bom dia. Sente falta do seu bom dia. E só por causa disso nos tornamos tão amigos que às vezes ele estava vindo e o semáforo, né? Abria, ele passava e me esperava do outro lado, eu atravessar a minha rua para entrar. Então veja, isso é querigma. Você que é contagiado por ele, contagia outros andando, caminhando, levantando. Eu trabalho com o Antigo Testamento, nas minhas aulas de pós-graduação, e eu mostro, a partir do Pentateuco, que é o coração, né, da fé bíblica, sobretudo Deuteronômio 4, de 6 a 9, quando o autor bíblico diz, quando tu, Israel, entrares na terra que eu lhe der, é o autor colocando na boca de Deus, assim tu deverás ser. E aí ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, né? Com todo o teu entendimento, e dele falarás, olha o querigma, e dele falarás, andando, deitado, no batente da tua casa, no portal da cidade. Então eu não preciso ser uma oradora para falar dele. Ele me encanta tanto que o meu ser e o nosso ser é dele. Eu às vezes provoco também as lojas, né? Às vezes tu entra, está todo mundo lá parecendo um robô. E hoje,
na modernidade do service, tu vai lá e pega o que tu queres. E eu venho e pergunto, tens tal coisa? Ah, é ali, vem me mostrar. E às vezes eu digo, pelo jeito você não ganha pela comissão. Assim, brincando, mas digo, né? Por quê? Gente, os robôs estão ali substituindo o humano. E está substituindo o humano porque o humano está perdendo a sua essência. Perdendo a sua essência. E digo às irmãs, e faço. Irmãs, novo dia. Está frio, está chuva, é um novo dia. Nós respiramos. Na minha semana de oração, as irmãs já sabem a minha ejaculatória. Que bom que estamos aqui. O Senhor nos fez viver mais um dia. E olha que sofremos com a pandemia, né? Perdemos muitos amigos, perdemos familiares. Como lembrou o Papa Francisco, a sociedade está doente e o vírus nos pegou. Agora, se cuidarmos desta casa, podemos eliminar este vírus. Né? Mas é um todo da casa comum. É um todo da casa comum, né? E aí ele nos chama para uma fraternidade universal, porque ele disse, quem sabe uma fraternidade universal faça com que esta casa comum seja cuidada. Receba Jesus e viva Jesus. Missão de todos nós. Então veja, quando ele diz, a alegria do Evangelho enche o coração da vida inteira daqueles que se encontram. Nunca mais eu fui a mesma quando eu ganhei a minha primeira Bíblia. O Dom Albano, que Deus o tenha, dizia, irmã, tu tens que escrever essa experiência. Quando eu ganhei a minha primeira Bíblia do coordenador da comunidade, eu ia completar os 10 anos. E cheguei em casa feliz, e disse para minha mãe e meu pai, nós vamos ler a Bíblia agora. Era uma colônia, né, uma fazenda com vários moradores. E eu disse, nós vamos rezar a Bíblia todo dia nas casas. E meu pai disse, não, como? Todo mundo trabalha. Aí eu fiquei um pouco triste, mas não me dei como vencida, né? Perdedora, né? Aí, no dia da comunidade, eu fui perguntando, vocês não gostariam de ler um salmo no dia da semana? Qual o melhor dia da semana? Acho que as pessoas, no começo, disseram que era por causa do dó de mim, né? Imagina, a menina está tão empolgada. Ah, pode ser quinta-feira, o outro quinta. Chegava da roça, que a gente ajudava os pais, né? Estudava de manhã, de tarde ia para a roça. Chegava da roça, tomava um banho. Menina, não vai jantar? Vamos primeiro, mãe, ler a Bíblia, depois a gente janta. E aquelas 7 famílias, depois mais uma, mas no fim, o coordenador dizia, bom, agora o grupo de reflexão, nós tínhamos uma vez, agora temos 2. Mas eu dizia, mas é só um salmo. É rapidinho. Nunca mais eu fui a mesma. Não sabia nem o que estava lendo direito. Não conhecia como a gente tem hoje. Os salmos faz parte da casa da palavra, do livro de oração, da literatura sapiencial. Isso veio bem depois. E aqui é que está o segredo. A catequese com leitura orante não requer grandes conhecimentos da Escritura. Requer experiência de fé. Quando a gente encontra com esse Jesus, com essa palavra, a gente tem desejo de renascer. A gente sai do isolamento. Assim como eu, vocês lembram 2019, nossa primeira Páscoa em casa. Eu contava para a Vanilda e o Toninho que quando aí o arcebispo mandou uma carta para a gente arrumar os nossos portões, né, da casa com um ramo verde, depois com um pano branco.
E eu arrumava aquilo ali e chorava, porque eu dizia, mas meu Deus, até isso. O que vai ser de nós agora sem igreja? Claro, foi um tempo para resgatarmos a igreja doméstica. Mas a igreja doméstica não substitui esse contato. Então foi um ano de muito sofrimento, mas também de muita oração. Veio 2020, de novo não, Senhor. De novo não. Mas era o tempo. O tempo. E aí sim, nós animamos os catequistas no primeiro momento. O Dom Leomar fez um vídeo para que os catequistas pudessem ler Marcos, é o evangelho menor, e não vamos deixar esse contato com a palavra. Depois incentivamos a devoção mariana, Maria, a mulher da escuta, a discípula do Pai, e fomos inventando um novo jeito de ser. Mas uma coisa eu digo para vocês, retornamos. E eu acreditava, Dom Moacir, que retornaríamos mais apaixonados por Jesus, mais encantados, porque passamos por experiência de dor, de sofrimento, e agora a alegria está aqui. Aí eu encontro, não aqui em Votuporanga, mas lá em Porto Alegre, famílias que dizem, não, é bom a missa em casa. Aí eu encontro autores, e já conversei de igual para igual, estudantes, defendendo a igreja digital como a igreja de resposta a esse novo tempo. E eu disse não. A igreja digital me serviu um tempo, mas ela não substitui o cristianismo, que é a igreja presença. Vamos retornar com os nossos cuidados, porque somos a igreja da presença. E essa igreja da presença, essa é a igreja da pedagogia do caminho. E aí vem Jesus caminhando com os seus, contagiando os seus. Olha a cena de Emaús. Olha a cena de hoje, que depois nós vamos falar sobre ela. Este Jesus que encanta corações está sempre conosco. Eu vi que a Evanilda já me deu alguns momentos, né, Evanilda? 4 minutos, é isso? Então vejam, nós queremos, e ainda é a introdução, nós queremos tornar esse dia de hoje vivencial e celebrativo, mas com este olhar fixo em Jesus. Esse olhar fixo em Jesus vai nos manter como mulheres e homens da palavra, como mulheres e homens do querigma, como mulheres e homens da igreja testemunhal. Da igreja testemunhal. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Olha que lindo que o nosso Papa Francisco está fazendo. Nos convidou para uma igreja sinodal. Sínodo sempre teve em nossa igreja, mas para um grupo, os nossos bispos, que são os nossos representantes maiores, né? Um grupo de peritos para pensar e refletir sobre a igreja, e ele disse não, eu quero um sínodo diferente, eu quero um sínodo que escute as pessoas. Quem daqui participou do processo sinodal, respondendo as perguntas? Parabéns! Quando nós recebermos o texto por escrito, nós vamos dizer, aqui tem o meu rosto, aqui tem a minha participação. E olha que bonito do Papa Francisco. Era para ter terminado o ano passado, e ele disse, não, eu quero mais um tempo de escuta, porque o processo de escuta é mais importante do que um livro escrito depois
que não falha o coração das pessoas. E recomendou aos peritos, assessores do sínodo: não quero uma síntese de uma leitura que você faz e reflete do ponto de vista seu. Eu quero uma síntese que reflita o processo da escuta sinodal. Esta é a igreja do novo tempo, uma igreja que escuta o outro. Não tenham medo de escutar os catequizandos. Não tenha medo de escutar as famílias e os pais que vêm pedir o batismo. Se aqui tem alguma secretária, nós também trabalhamos lá em Porto Alegre com as secretárias e os catequistas, porque a secretaria é a porta, é o cartão postal, né? É a porta que acolhe quem vem buscar os sacramentos, quem vem buscar Jesus. E a gente diz para as secretárias: não tenha medo de escutar. A irmã vai acumulando serviço, não tem problema. O teu pároco sabe que a igreja não vive de estrutura, vive da palavra, vive de mulheres e homens que sabem escutar as pessoas. Depois tu faz esse serviço ali, se tiver que pagar uma hora extra, dá um jeito. Porque chega de secretária ou secretário, que as pessoas chegam, e eu já fiz esse teste 10 anos atrás, de ir para um lugar que ninguém me conhecia, para passar nas secretarias e ver se elas são acolhidas, se são casas de acolhida. E me decepcionei muito, mas ajudei minha igreja trouxe para a reflexão pastoral essa questão. Temos que olhar com o olhar pedagógico de Jesus para a secretaria e formar mulheres e homens capazes de levantar essa bunda da cadeira para acolher as pessoas que chegam. Não somos robôs de ficar ali parados. Entende? Cada lugar dessa nossa igreja é o lugar da acolhida, é o lugar da escuta, é o lugar da proximidade. De pé! Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Para quê? Vontade para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Muito bem, palmas para nós. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. É por causa dele que aqui nós estamos. É por causa dele que nós nos colocamos a serviço como um vocacionado ao Evangelho. Catequista, liderança, gravem bem isso. A vocação não é só do ser padre, é do ser religiosa. A vocação do cristão, em primeiro lugar, viver sua vida em Cristo. Por isso nós, catequistas, somos vocacionados em primeiro lugar para o anúncio do querigma. E depois nós vamos descobrindo como viver esta vocação de uma forma mais radical ao Evangelho. Aí vem a vida religiosa consagrada, vem o ser presbítero e assim por diante. Mas os leigos têm uma força muito grande na igreja. Quando eu falava de protagonismo laical, o que é isso, irmã? É incentivar o leigo a viver a sua vocação batismal. Isso é o protagonismo laical. Um leigo atento, um leigo que primeireia nas coisas. Vocês querem verem como isso funciona bem? E como também não funciona quando a gente não vive o nosso papel? Nós temos esta riqueza de uma catequese de inspiração catecumenal, onde integra catequese e liturgia,
onde trabalhamos com um encontro e não com uma transmissão de fé e não sacramento. Transmitimos a fé para provocar o encontro e não transmitimos a fé simplesmente para uma igreja sacramentária. Então vejam, aí tem aqueles catequistas maravilhosos, sabe que domingo, que o final de semana X ou final de semana Y, a gente tem a entrega. Nesse dia, os nossos pais, os catequizando traz os seus avós, então a igreja está mais cheia. O catequista primeireia já na segunda-feira, indo atrás do que eu preciso para que aquela celebração não tenha um ruído litúrgico. Quando eu participo de uma celebração do rito de entrega, onde o catequista primeirou, eu rezo a liturgia. Aí temos o desequilíbrio do outro lado. Um catequista que não está nem aí. Pega a sua Bíblia, o seu livro, o material pedagógico de véspera para dar o encontro. Chega na missa correndo e diz para o padre: o senhor faz isso aqui? Traz a bandejinha com os símbolos da fé, digamos que é a entrega do Pai Nosso. O senhor faz isso aqui? Na sacristia. Aí, em vez de uma celebração, né, nós vamos ter uma celebração não vivencial. E tu sente quando se andam, quando se circulam, quando estão inseguros. No ano passado fui numa crisma que eu tive que chamar a coordenação. A catequista, 9 vezes eu contei. 9 vezes circulando o presbitério. Ora com quem ia cantar o salmo, ora com as preces, e ia ali no padre. Essa missa não foi preparada. E crisma, hein? O catequizando quietinho lá no seu lugar, graças a Deus que eles também poderiam estar respondendo a catequista desarmonizado. E eu disse: querida, vamos pensar a forma. Não é de véspera que eu vou dizer, que eu vou entregar o roteiro da celebração. E aí depois os catequistas reclamam que os padres não celebram os ritos. Se ele já não tem facilidade de celebrar e eu entrego na hora, é óbvio que ele vai fazer aquilo ali de qualquer jeito. A entrega é solene, porque a gente aprende a fé e celebra a fé. E não é algo simbólico só para receber. Eu estou recebendo a tradição da igreja. Não é uma oração que inventaram por mim. É a oração caixa alta, né? Porque é a tradição da igreja. Os discípulos, mestre, ensina-nos a rezar. Pois vem o credo. Eu professo a fé nesta igreja. É a identidade do católico. É a identidade do cristão. Entende? Então é uma fé muito articulada, né? Uma fé alinhada. Então veja, a iniciação cristã, ela tem a função de iniciar ao mistério de Cristo. Então nós anunciamos o querigma para iniciar as pessoas em Cristo. E aí a gente se pergunta, como anunciadores do querigma, eu sou um facilitador do processo ou eu dificulto o processo? O importante é que ele cresça e que eu diminua. Mestre, encontramos alguém falando no teu nome, mandamos parar, não são dos nossos. E o que Jesus disse? Deixe. Quem não é contra nós é a nosso favor. Então, meus queridos, agora eu vou dizer diretamente aos catequistas de crisma. Quem são os catequistas da catequese crismal? Levante a mão. Parabéns. Nós não vamos entregar uma turma, né? No processo de inspiração catecumenal a gente diz: juntos crescemos nesta fé e agora eu estou feliz porque eu tenho agora um novo discípulo.
que na comunidade ele vai escolher como viver sua vocação batismal. Se é no serviço da liturgia, se é no serviço da catequese, se é no serviço de outras funções eclesiais que a comunidade oferece. Cuidado! Se o teu catequista não é perseverante pós-sacramento, pós-mistagogia, eu preciso me perguntar. Eu sempre digo que 50% está no anúncio e 50% na receptividade do anúncio. Se eu anunciei com esse encantamento de que vale a pena ser cristão católico, esse crismando vai me dar um retorno maior. Agora, se eu estou aqui porque o padre não tem catequista, a diocese estava precisando, eu vim. Melhor nem vir. Cristianismo é seriedade. E vocês, leigos, vivem esta forma, procurem cada vez mais esta formação. Por quê? A gente encontra leigos que dizem: mãe, eu não vou para a formação de catequista porque eu já sei tudo. Esse catequista, eu já vou aos poucos, eu não digo eliminar, eu sento e converso. E peço para o pároco fazer o mesmo. Se a pessoa não abre o coração para acolher o mistério de Cristo, então, meus queridos, o clericalismo e a dureza de coração não está só no ministério ordenado. Eu preciso cuidar, porque o leigo, às vezes também ele se sente mais importante que o outro. Graças a Deus, Dom Moacir, que vencemos. Quando você escutar, a minha pastoral é melhor, gente, não existe a minha. Eu estou a serviço da Paróquia Santa Luzia, pelo Ministério da Música. Eu canto a liturgia, o meu grupo canta a liturgia, o nosso grupo canta a liturgia, cantamos a liturgia. Eu estou a serviço da iniciação cristã, da Eucaristia. Então, me encanto por esse trabalho, caminho com as orientações da nossa igreja. Entende? Iniciar o mistério. Então, quando se tem um leigo que se coloca no lugar de Cristo, ou um diácono, ou uma religiosa, está errado. Não entendeu o que é ser cristão. Depois eu vou ler um texto para a gente descobrir essa questão. E levante a mão se tu tens pergunta. Então, iniciar o mistério de Cristo e iniciar na comunidade. Vocês devem estar que nem a irmã Cida, né? Contorcendo as entranhas, porque ainda os crismandos nossos, lá de Porto Alegre, que fizeram o processo de 2015, eu sei que veio a pandemia, foram 2 anos de reaprendizado, mas eu tenho dito para os nossos catequistas: cuidem, porque Porto Alegre já devia ser uma igreja mais discipular, porque ela vem no ritmo de toda a arquidiocese, desde 2015, com a implantação de uma igreja de iniciação, de inspiração catecumenal, que pela porta da catequese procurou-se revitalizar a fé e renovar a renovação paroquial, renovar a comunidade. Então eu digo para elas, se esse ano não tivermos catequistas oriundos desse caminho discipular, o caminho está truncado. O caminho está truncado. Aí joguei agora um censo entre os catequistas novos, né, para a gente perceber essa dimensão. Porque o catequista anunciou aqui, ou o evangelizador, e se alegra que outros vão se formando. Essa é a função. Essa é a função. Tá? Aqueles crismandos de ontem, não percam de vista. Tá? Vocês e nós que somos criativos nessa dimensão, semanalmente um toquezinho de Jesus. Porque nós somos instrumento na mão dele para formar novos. Às vezes eu acho que nós falamos de Jesus muito timidamente. Timidamente. Não, temos que falar com vigor. Muito bem. É com este olhar fixo em Jesus
que nós vamos agora, talvez o som tem que ser um pouquinho mais baixo, acompanhar essa música da palavra. Que é a palavra que me mantém com este olhar fixos nele. Tá bom? Este canto para exaltar a Bíblia, ela acompanha a palavra de Deus, eu vou aprender juntos os seus. A Bíblia é um livro santo, uma carta de Deus, quem nos ama, Deus criança com este canto, eu posso dizer que era Deus escutar. Conta a história e quer ser a memória de um Deus que nos... Olha o conteúdo do querigma. Acompanha os passos do povo e da Bíblia aprender um mundo novo. A Bíblia é um livro santo, é a carta de Deus que quer nos falar. Eu sou criança, já posso de canto, já posso dizer que era Deus escutar. Que livro é esse? Que palavras belas, também são singelas, mas fazem pensar. É a boa notícia de Deus para nós, Ele vai consolar quem escuta sua voz. A Bíblia é um livro santo, a carta de Deus, Ele quer nos falar. Eu sou criança com este canto, já posso dizer que era Deus escutar. A Bíblia é um livro santo, é a carta de Deus, sou criança e com este canto já posso dizer que era Deus escutar. Trouxe essa música para acentuar o fundamento do ser mulher e homem da palavra. Palavra caixa alta, palavra de Deus. Quando nós olhamos e abrimos este livro, né, a primeira consciência de sermos mulheres e homens da palavra é que estamos diante de um livro, mais que um livro, de um livro que é palavra de Deus. E segundo a música, o que a gente faz com ela? O que está sinalizado ali? Aprender. Não foi escrita por acaso. Quando os bispos nos disseram, queremos uma evangelização que seja coração da palavra, eles estão nos lembrando de que essa palavra, que é a força renovadora em nossa vida, e é dela que falamos, anunciamos o querigma, eu preciso primeiro conhecer quais são os planos de Deus nesta palavra. Depois, é uma carta de Deus para nós. Eu leio o texto que foi escrito tão distante de mim, da minha cultura, da questão religiosa, da língua.
mas ela tem essa função interpeladora do hoje. Pensada com carinho para nós, de geração em geração. Mas para isso precisamos, gente, esse verbo escutar, né? Ele é muito forte na evangelização. Como falar se eu não escuto? É o primeiro mandamento do Antigo Testamento, primeiro mandamento do povo de Israel. A condição de ser povo é escutar o que Deus diz. Lá no Novo Testamento, Deus quer se aproximar, quer ser próximo de nós, escolhe Maria. E o texto diz que Maria escutou o anjo. E quando ela escuta, ela levanta e parte em missão às montanhas, né, a região montanhosa, para a visita a Isabel. Somos evangelizadores da escuta? Não precisa responder, só para refletir. Depois, o Papa Francisco diz que o catequista, o evangelizador, é o guardião da memória de Deus. E o que ele nos remete? Para a dimensão bíblica. Porque quando nós escutamos esta palavra, é uma palavra que traz a memória de um Deus que me ama e que nos ama. Este Deus, né? Quer dizer, essa forma pedagógica de nos falar neste livro nos faz aprender e nos faz transformar o mundo. Porque um homem e uma mulher transformados pela palavra transformam o lugar onde está. E aqui, desculpem a minha posição, mas eu questiono, e já falava isso como adolescente na minha cidade pequena, você é próximo do vereador, o prefeito ia divina a missa, e chegava na Câmara e dizia, por que essas Bíblias estão aqui, só colocadas aqui no... Ah, irmã, para a gente viver, para a gente fazer com que o nosso gestar, que o meu né, a minha forma de gestar seja da palavra. Ah, mas quando ela não for, eu vou vir aqui conversar com você. Cidade pequena tu consegue fazer isso, né? Minha vontade era dizer isso no Senado. Por Bíblia, para ficar lá e fazer o que não está nela, é uma ofensa a Deus. Esta palavra, ela me ensina a ser. Por isso eu não posso usá-la de qualquer jeito. É sofrido, né, Dom Moacir, para nós, como igreja, como evangelizadores, perceber a desvalorização com o próprio Deus que nos fala na palavra. Mas aí não precisa nem nós, né, Dom Moacir, dizer. Se você abre o livro na profecia, e aqui nós refletimos esses dias Oséias, e aqui eu trago Miqueias. Ai de vocês que na calada da noite maquinam o que vai fazer com o povo. Os profetas, quando os líderes desviavam o povo do querigma da palavra, os profetas o traziam de volta. E aqui está a nossa missão, queridos. Não precisa ir na praça xingar, porque não dá. O mundo, e eu fico, isso me angustia, me faz chorar, me faz sofrer, porque um evangelizador que vem à missa ao domingo e diz que a comunidade briga nas redes sociais com seus colegas, ofendem, quer dar receita para o Papa. Eu me preocupo com um católico assim. Esse católico não me representa mesmo. Eu tenho 5.000 seguidores no Face, mas semanalmente eu faço um limpo em alguns. Falou mal do CNBB, eu vou lá, localizo no meu... Graças a Deus tem como excluir, e já bloqueio, excluo. Falou mal do Papa, eu excluo.
Porque a Bíblia me ensina, eu aprendi desse Deus, dessa pedagogia divina. Antigo Testamento, Deus Pai. Novo Testamento, Deus Filho, Deus Trindade. Que eu sou comunidade. E que na comunidade existe várias pérolas, algumas preciosas, como o Pai quer, e algumas que precisam ser purificadas. Por isso que nós temos na iniciação cristã o tempo da purificação e iluminação. E aí pessoas que parece que foi iluminada e cai de novo. E às vezes quando cai numa estupidez de dizer para o bispo em plena homilia, vai à sacristia, o senhor não devia dizer isso. Quem é você? Então não vem na missa para escutar o que eu quero, mas o que Deus quer que seja dito. Então, meus amados, a igreja da iniciação à vida cristã é a igreja da experiência, da proximidade, porque é a igreja que anuncia o Deus amor. Mas também não podemos ser ingênuos. Eu anuncio o Deus do amor, falo. Desse grupo tem alguém que não quer viver o amor e são inimigos? Eu vou dar um tempo e rezar a Deus, e rezar para que Deus encontre espaço no seu coração para a conversão. Na igreja da iniciação à vida cristã, na igreja da palavra e da mistagogia, não há espaço para competição. Não há espaço para brigas e divisão. Quando isso aconteceu, Paulo deixou-nos a receita. Parece-me, diz Paulo, que vocês estão esquecendo do que eu ensinei. Alguém entre vocês está espalhando divisão, cuidem. E nós temos os fundamentos sólidos de perceber quem é que, na linguagem mais racional, de quem é que está com a razão. Eu prefiro dizer a linguagem da identidade cristã. Da identidade cristã. Veja, o nosso jeito de ser nos revela se caminhamos nesse caminho da palavra ou não. É uma coisa muito pequenininha, mas eu observo muito. Quando eu estou na rodoviária, nos aeroportos, quando nós aterrissamos ontem em São José do Rio Preto, a aeromoça disse: todos permanecem sentados, que o desembarque será por fileiras. Na medida em que chamarmos as fileiras, você levanta, pegue suas coisas, deixe o corredor livre. Ela tinha acabado de falar. A aeronave estava recém abrindo a porta. Uma senhora na minha frente já levantou e pegou a mala. Eu olhei: senhora, nós fomos avisados para não pegar. Me olhou e deixou a mala no corredor. E aí outra pessoa, ao escutar o que eu disse, falou: realmente você tem razão, senhora, o corredor tem que ficar livre. Ela não ligou. Aí eu peguei e disse: é uma pena que tem muitas pessoas que se acham que o mundo é dela. É o meu mundo. E eu estava na poltrona 21, ela estava ali na 18. Quer dizer, e se eu começar pela frente, geralmente eles começam duas da frente e duas atrás. Ia demorar a chegar até ela. A aeromoça veio e pediu para ela: a senhora poderia tirar sua mala? Com um jeitinho. Entende? E aí ficamos conversando ali, esse que puxou a conversa, depois mais outros entraram, mas tinha mais 3 casais ali, e ficamos conversando um pouco nisso, e um disse para mim: como é difícil ser cristão. Ai, aquilo, meu coração ficou tão feliz. E eu disse para ele: realmente, incomoda ser cristão. Incomoda a gente que não fica em silêncio e incomoda as pessoas que querem ficar no seu mundo. Isso é viver o querigma. Claro que se ela fosse levantar a voz comigo, eu ia me calar, porque a intolerância é muito. Quando as pessoas... Eu já ganhei xingão, e aí quando eu vejo que está xingando, eu digo: Deus te ilumine. E me silencio e não falo mais nada.
mas não deixei de dar o meu recado. Somos os profetas e as profetisas de hoje. Não tenham medo de ir na fila do supermercado, na fila de um banco. Gente, o querigma não é para viver só dentro da igreja. Numa das viagens, quase eu apanhei, mas Deus é maravilhoso, não permite. Entrei no banheiro em São Paulo, Guarulhos, e saiu uma senhora. Se ela estava executiva, eu também estava. Aí ela saiu e disse: senhora, a senhora esqueceu algo no banheiro? Não, esqueceu sim. Aí ela veio e disse: a senhora poderia dar a descarga para que eu possa usar? Quem é você? Humana como a senhora, talvez com uma diferença: eu cuido da casa comum. E me afastei. Aí 3 moças atrás de mim começaram a bater palma. Eu disse para elas que para não criar tumulto, né? Eu disse: não. Aí elas pararam, aí a senhora deu a descarga e saiu xingando. Não importa, o problema é dela. E aí eu aproveitei, a gente abriu um diálogo com aquelas que estavam ali. Elas disseram: realmente, ser humano faz a diferença. Entende? O mundo não é a casa de qualquer um, é a nossa casa. E conversando com as atendentes do espaço público, rodoviário e metrô, elas têm me dito: irmã, que mais dá trabalho são as mulheres. Eu disse: ah, não, por onde eu passava, dá um jeito. Ou seja, para quê? Aí é por isso que às vezes as igrejas têm que pôr as placas. Entrou, ligou a luz, desligue. Pegou um material, não precisava isso. Isso é pedagógico, é educativo e nato dentro de nós. Então, meus amados, o que eu quero dizer com isso? Que quem aprende de Deus, quem aprende que Deus é amor e faz a experiência de que Deus é amor, um copo fora do lugar incomoda. E eu não preciso gritar pelas paredes, eu vou lá e pego, e tiro. E tiro. Não é assim na nossa casa, com nossos filhos? Eu vejo, eu tenho 6 irmãos casados, cada um com 2 filhos. E eu vejo o pai sempre, os filhos, os meus irmãos dizendo: olhe, você pegou, devolva para que sua mãe faça outro serviço. Entende? Então, o querigma nos incomoda. Porque o andar na rua, em São Paulo, eu morei 9 anos, tem as lixeiras nos pontos de ônibus. Cansei de dizer: senhora, a senhora deixou cair. Não, então a senhora vai pegar. Existe a lixeirinha ali. Por que eu tenho que comer uma bala ou um doce e jogar o papel? A casa-mãe, a mãe terra, é agredida por falta de mulheres e homens do querigma. Então, igreja, gente, quer dizer, o que eu aprendo aqui, eu irradio ali. E o irradiar ali é, sim, ser um grande colaborador e um instrumento de Deus para que esse mundo fique mais bonito. Dá trabalho? Dá. Mas cristianismo não é água com açúcar. Né? O próprio Paulo já dizia nas suas cartas paulinas: não pode ser morno, né? Ou quente. Você é cristão de verdade. Então veja, vamos pedir ao Senhor, fiquemos em pé, nos preparando para ler a palavra. O nosso olhar se dirige a Ele. E é com este olhar que nós queremos ser mulheres e homens de fé. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso
Sentados, nós vamos acompanhar esse cenário, acompanhar o texto que já vivenciamos do cenário. Esse texto é para nós um marco no nosso desejo de encontrar Jesus e apontar aos demais. Encontrar Jesus e apontar aos demais. No dia seguinte, João estava lá de novo, com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Ouviram dizer isso e seguiram Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele disse: Vinde ver. Foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido a declaração de João e havia seguido Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe falou: Encontramos o Messias. Encontramos o Messias. André revela esta grande fé, né? André, irmão de Simão, era um dos 2 que tinha ouvido a declaração de João e havia seguido Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão e lhe diz: Encontramos o Messias. Esse Messias que quer dizer o Cristo, o ungido. Então, conduziram-o até Jesus. Conduziram-o até Jesus. Olhando para ele, Jesus lhe disse: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. E encontrando Filipe, disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe foi encontrar Natanael e disse: Encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele de quem escrevera Moisés na lei e os profetas. Natanael perguntou: De Nazaré pode vir algo de bom? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus viu Natanael vindo a ele e declarou: Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus lhe respondeu: Crês porque disse que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. A vós. Quem encontra Jesus tem pressa.
de anunciar aos demais. No mês de março de 2019, essa experiência sempre me toca. Quando recebemos a carta do arcebispo dizendo: suspende tudo, um catequista me ligou e disse: irmã, nós precisamos continuar chegando às casas dos nossos catequizandos. E aí liguei para o Dom Leomar, ele disse: irmã, ela tem razão. Jesus tem pressa de chegar às casas. E de lá para cá eu tenho sempre refletido nesse sentido. Por quê? E ainda não encontrei a resposta do Moacir. Porque nós, batizados, religiosos, presbíteros, diáconos, porque nós temos medo de falar dele? E por que essa demora? Por que essa demora? Mas aqui em Votuporanga, temos mulheres e homens corajosos. A partir dessa experiência que nós fizemos nesses últimos 2 anos, de lendo a palavra, celebrando a palavra, e hoje tornando célebre este encontro, refletindo sobre o querigma, queremos reafirmar a nossa fé num Deus que tem pressa de habitar outros lares. E isso é querigma. Falar dele andando, deitado, nas praças, nos lugares onde frequentamos, falar dele é preciso. Por quê? Porque nós não lemos a Bíblia para saber coisas. Nós lemos a Bíblia para encontrar Jesus. E quem encontra Jesus é diferente. Porque sabe que não dá para fazer de conta e viver a fé. Esse encontro com Jesus nasce de uma busca. Não é uma busca para saber mais que o outro. Para dizer, agora sim eu sei. Não. Não é uma busca para ocupar o primeiro lugar na igreja. Mas é uma busca para ser melhor. Essa busca provoca um encontro. Encontrei aquele que dá sentido à minha vida. E aquele que dá sentido à minha vida não me quer triste. Não me quer com cara de quaresma sem Páscoa, como lembra Papa Francisco. Aquele que eu encontrei, cheio de vida, custe o que custar. Tem dia que a gente está triste. Tem dia que as atividades, na verdade, não aconteceram como deveria acontecer. Eu digo, ô Senhor, está me provando, né? Mas eu estou aqui. Essa prontidão da identidade católica. Não somos católicos para ter uma carteirinha, para ser reconhecido pelo outro, mas porque Jesus está dentro de mim e dentro de ti. Está na hora da missa? Tá. Esse encontro me provoca uma conversão. Eu era assim, agora. Detalhe, vamos pegar Zaqueu, né? Depois, Senhor, se eu defraudei meu irmão, vou devolver 4 vezes mais. A lei já dizia isso. Ele não está sendo bonzinho, ele está simplesmente agora vivendo a fé que aprendeu dos seus pais, que quem tira de um irmão devolve 4 vezes mais. Mas quem é que fez isso na vida dele? Jesus. Quando distancia dos ensinamentos de Jesus e da nossa igreja, a gente bate a cabeça na parede. Aí vem esse retorno. Esse retorno não é um fazer de contas. Essa conversão que a igreja nos pede é essa conversão do coração
mudança de atitudes. Esta conversão provoca em nós uma comunhão. Somos a igreja viva. Somos a igreja da palavra. Somos a igreja do querigma. Porque somos a igreja da iniciação e da missão. E esta igreja agora, vive essa missão. Por isso, meus amados, essa escada, eu gosto muito dela, porque ela me faz também crescer na fé e retomar minha vida de fé no dia a dia. Todos nós temos sede de Jesus. Por isso que nós vamos à palavra para encontrar com Ele. E quando eu digo Jesus, estou dizendo o Jesus que nós professamos na fé católica, na fé cristã católica, Deus Trindade. Cuide que Jesus não é sentimentalismo. Cuide com esses encontros que reúnem muitas pessoas, sexta, sábado e domingo, e na segunda cada um no seu mundo. A minha diocese, eu sei que está sendo gravado, mas como eu já disse para o meu bispo, posso dizer aqui, não a minha que eu estou, a minha diocese de origem, trabalha muito com os acampamentos juvenis. É uma loucura, muitos jovens. E aí eu disse para a coordenação de iniciação cristã, não tem como você, quer dizer, o bispo não pode barrar essa caminhada, é uma caminhada que vem há mais anos. Só que o que está faltando? Eles anunciam o querigma e não tem agora um acompanhamento do catecumenato. E aí eu disse para a coordenação, aproxime e agora vocês é que tem que fazer isso. Meu sobrinho fez, eu estava no Paraná visitando meus pais, dando uma ajuda em casa e realmente fiquei preocupada, é muito sentimentalismo ali, É um Jesus muito... E aí na segunda-feira eu disse ao meu sobrinho, como você já é de comunidade, continue vivenciando essa fé ardente. Porque o cristianismo, e cuidado com que programas vocês escutam. Temos líderes digitais que não falam a linguagem de Jesus, que não é aquilo que a igreja, que a CNBB nos orienta, que o Papa Francisco nos orienta. Não sejam seguidores de pessoas que não te aproximam de Cristo e da comunidade. E dos pobres. Como é a palavra, liturgia, inserção comunitária, missão, caridade. Esses pilares não são separados. Depois de tarde continuaremos nessa dimensão. Porque quem tem sede de ser um católico fiel, um cristão autêntico, persiste no caminho, mesmo que a escada é alta, persiste no caminho, é perseverante. Então, meus amados, queremos celebrar a nossa fé, Padre, agora? Esta fé ardente. Desculpe de eu me emocionar, porque a minha emoção, ela é de alegria de ver vocês aqui e ela é também de indignação de ver cristãos que batem a cabeça na parede e não aprendem. Mas o nosso Deus nos ajuda a ser perseverantes numa fé ardente. Mestre, onde mora? Mestre, onde estás? No meio do povo, vem e verás. No meio do povo, vem e verás. Continuemos nos preparando para a centralidade da nossa fé, celebração eucarística. Obrigado, irmã. Tenho certeza que foi uma manhã muito produtiva, não foi?